Eu sei que quando o assunto é dinheiro, a gente toca na dor que muita gente esconde. Mas esse vídeo aqui também é sobre esperança e eu sei que vai servir para você. Paz, Deus, minhas irmãs, meus irmãos, como é que vocês estão do lado aí, gente? Bom com força? Bom demais da conta? Ou tá querendo ficar? Fala aqui comigo, hein? E não se esquece de escrever qual é a cidade e estado que você mora, porque eu gosto de conhecer vocês do lado aí, tá? Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreva se você não é inscrito do canal ainda e vamos assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai se identificar e vai ser de proveito do lado daí, tá? Hoje o vídeo toca no assunto de finanças, no assunto de dinheiro, um assunto que é a dor de muitos e que muitos escondem essa dor, né? Eu sei que quando a gente fala de prosperidade na Bíblia, muitas das vezes algumas pessoas, a maioria delas, vincula isso somente ao dinheiro. Mas hoje eu vou te explicar de uma forma didática e citando também um processo da minha vida que eu tenho certeza que você vai entender do lado daí que prosperidade não se trata só de dinheiro e que esse assunto também precisa da atenção de Deus, do Senhor Jesus. Ele precisa estar incluso nas suas finanças também, para que haja a prosperidade. Vocês já vão entender. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas às vezes parece que tudo falta para mim. As contas chegaram, o dinheiro não deu e o desespero bateu antes da fé. E eu tenho medo, medo de não conseguir pagar, medo de não conseguir cumprir com os compromissos que assumi, medo de perder o que lutei tanto para conquistar. E o que mais me dói, Senhor, é o sentimento de vergonha, porque eu trabalho, eu tento, mas parece que o dinheiro escorre das minhas mãos. E às vezes, no meio disso tudo, ainda carrego a culpa de ter me entregado a um relacionamento que me fez perder o controle das minhas próprias finanças, onde eu não vejo futuro. Hoje, eu só queria ouvir a tua voz me dizendo: vai passar, eu sou o teu sustento. Essa é a minha carta ao Senhor Jesus. Amém. Quando a gente fala de finanças dentro de um relacionamento, eu parto do princípio de que são duas rendas ou uma renda, mas um único propósito. Isso significa que os dois, ao meu ver, e como eu fui criada, como eu aprendi e o que eu vejo na Bíblia, é a questão da união, da junção. Essa questão de a gente é casado, mas a água, a luz, a energia, a água e isso é seu, e eu pago isso, e o que sobrar do seu dinheiro é seu, e o que sobrar. Isso não leva a lugar nenhum e passa longe de prosperidade. Por quê? A prosperidade está muito atrelada ao que é feito de ambas as partes, certo? Então, quando vocês pegam as rendas de vocês e juntam, e dali sim tira, olha, a gente tem essa responsabilidade, aquela responsabilidade, isso é prioridade. O que a gente vai fazer agora? A prioridade é guardar, a prioridade é investir em alguma coisa, a prioridade é repor algo que esteja faltando, quebrado. O que é? Então, assim, quando os dois se juntam no mesmo propósito em relação ao dinheiro, aí as coisas fluem. Mas quando há essa individualidade dentro de um casamento que é totalmente o contrário de individual, as coisas travam e nada vai bem. Da mesma forma também que nada pode ir bem se, por exemplo, o casal junta rendas, mas não sobra para nada. Tá? E aqui eu vou contar uma história da minha vida, onde a maior parte do meu relacionamento foi pautada em guardar dinheiro e juntar dinheiro. Isso aconteceu? Não. Por quê? Porque a prioridade era ter o dinheiro. A prioridade era financeira, apenas monetária. Então, assim, quando você fala de vida financeira, de casal, é muito complicado, porque os dois têm que estar de acordo e os dois têm que fazer por onde, certo? Se não tem os dois, a balança fica errada e aí é onde acaba dando errado as coisas. De forma bem resumida, quando eu saí do meu relacionamento, eu saí com uma mão na frente e outra atrás, porque primeiramente eu não pagava aluguel, eu morava em uma das casas que meu pai tem. E tudo que tinha em casa, desde utensílios de cozinha
até a minha máquina de lavar, ele levou tudo. Eu fiquei, que eu me lembro, com o meu celular, eu fiquei com um monitor de computador, eu fiquei com a impressora, a mesinha do escritório e a cadeira. De resto, ele levou tudo. Claro, e as minhas roupas sujas, né? Parte dos meus documentos, essas coisas. De resto, ele levou tudo. Eu tinha um terreno, né? No casamento a gente tinha um terreno, também não sei que fim que deu. E às vezes a prosperidade tem muito mais a ver com a paz do que com o dinheiro em si. É confuso? Talvez é um pouquinho, mas faz total sentido, porque não adianta também você ter muito dinheiro e não ter a paz. E também não adianta você não ter dinheiro e também não ter paz. Então, entende que é uma balança? Tudo que se trata em relação à vida financeira do casal tem que ser discutido em casal. Não pode ser tomada nenhuma decisão por conta própria, depois eu aviso, depois eu falo, depois isso, porque depois pode ser tarde demais. E talvez fuja do controle, porque se, por exemplo, se eu tô com um objetivo e a pessoa tá com outro objetivo, não vão se encontrar, entendeu? Vai dar divergência e as expectativas não vão estar alinhadas. Então é preciso você alinhar a expectativa com seu parceiro para que você consiga sim, de fato, ter uma prosperidade de fato. Eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar da palavra shalom, que significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu acho muito incrível isso porque, de forma simples, abraça todo o âmbito, sabe, de tudo na vida. E principalmente dentro da vida a dois, do relacionamento. Principalmente dentro da vida financeira. Uma coisa puxa a outra de forma tão facilitada e de forma tão simplificada que fica até ridículo você fingir que não entendeu essa explicação. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar significa que você tem que estar com a casa em dia, com a casa em ordem. Por mais que você fale, Nai, mas eu não tenho condições de esbanjar, eu não tô falando disso, eu tô falando de manter as contas pagas, de você conseguir fazer o básico, o mínimo, sem você, como é que eu posso dizer, transformar sua vida financeira num turbilhão de emoções, onde você vive apagando incêndio. É a pior sensação do mundo você viver apagando incêndio. E eu tô falando porque eu já passei. Eu já tive várias e várias situações de várias e várias circunstâncias, tanto da época quando eu morava com os meus pais antes de casar, quanto na minha vida de casada, quanto na minha vida de divorciada, quanto nos meus perrengues sozinha. Eu entendo muito bem disso do que eu também tô falando. Às vezes a gente acaba deslizando por besteira e tem que colher, né? É a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Então, se você faz uma escolha errada, você acaba colhendo pelaquela escolha errada. E na vida financeira, se tem uma coisa que não leva desaforo para casa, é dinheiro. Então, se você sai do trilho, se você tira ali, sabe? Rapidinho, peraí, eu vou fazer só um desvio rápido, já era. Você acaba indo por um caminho que você não tem como retornar. Você precisa passar por aquilo ali. E quando a gente fala sobre relacionamento e tudo mais, é muito difícil quando você sente que você é o único que tá fazendo por onde, sabe? Você é o único que tá tentando lutar e fazer com que a situação financeira flua, seja uma relação próspera. E aí você se vê realmente no mar, sozinho, remando, rumo ao nada, porque não adianta nada você guardar dinheiro e não ter ali a prosperidade em vocês, porque vai ficar parecendo o quê? Um saco furado. Então, vocês não conseguem prosperar. E eu não tô falando só de ter dinheiro guardado, eu tô falando de prosperar de verdade, de você poder sair, de você poder realmente frequentar bons lugares, de você poder estar com as suas contas pagas, de você poder fazer uma viagem de vez em quando, você poder realmente suprir o que a sua casa precisa, sabe? Então, os dois precisam estar com o foco nisso, sabe? Para que nenhum dos dois se sintam inútil dentro da relação. Possa ser que seja só o homem provedor do lar, possa ser que seja a mulher e o homem. Também tem muito essa questão de precisa haver o respeito. Se a mulher ganha menos, se a mulher ganha mais, isso não importa, isso é indiferente. Lembra que eu falei no início do vídeo quando
há duas rendas ou mais e um só objetivo, é isso que interessa e é isso que importa se realmente o casal quer viver bem e se realmente o casal quer ter um crescimento sólido. Então, é nisso que eu acredito e é nisso que eu vou pautar o meu relacionamento futuro, porque é o que funciona, sabe? Então, tudo que foge dessa linha de raciocínio que eu expliquei para vocês corre o risco sim de abrir brecha para alguma discussão, para a questão de vocês não ter a prosperidade caminhando lado a lado, abre brechas para várias coisas, sabe? Principalmente a sensação de frustração, principalmente a criação de dívidas e de uma vida financeira instável a todo momento. Mateus 6, 31, 33. Não andem ansiosos dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou com o que vamos nos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Agora que eu falei um pouquinho sobre como que deve ser a relação do casal com o dinheiro, tem algo que deve ser chamado a atenção, que é o fato de Deus, ele se preocupa com as suas contas também. Ele sabe que você tem compromisso, ele sabe que você tem a necessidade de se manter, mas em tudo ele precisa ser glorificado primeiro. Tudo em primeiro significa honra. Então, quando você entrega a sua vida financeira, apresenta a sua vida financeira a Deus e busca dele primeiro a provisão para que o seu trabalho seja próspero, que você consiga realmente arcar com os seus compromissos, tudo isso flui de maneira, assim, inexplicável. E eu tô falando de mim agora também. Como vocês sabem, né? Eu falei, teve a parte do meu antes de casar, o casamento e pós-casamento. Quando eu separei, eu morei por 1 ano e pouco com os meus pais. E quando eu separei, como eu falei, eu saí com uma mão na frente e outra atrás e ainda uma dívida nas costas de 6 mil e poucos reais na Receita Federal, porque ele acabou usando o meu nome para criar vários MEIs e eu sei lá qual era o objetivo disso, mas a questão da situação eu não tinha nada. Então eu tava me sentindo totalmente frustrada. Eu trabalhava na época como gerente numa clínica odontológica aqui da minha cidade, porém eu não via perspectiva de crescimento. Eu me via literalmente com uma frustração muito grande. Tipo, o meu casamento não deu certo, a minha vida profissional tava né, daquele jeito. E o que que eu ia fazer? O que que eu ia, por onde que eu começaria? O que que eu, sabe? E ali eu resolvi dar um reset na minha vida. Falei, pronto, eu separei, então o meu casamento foi encerrado, eu vou encerrar a minha vida profissional, eu vou descansar 2, 3 meses, depois eu volto a pensar no que eu vou fazer da minha vida. Foi isso que eu fiz. Eu saí do meu emprego 3 meses depois que eu separei, peguei o seguro-desemprego, peguei 5 meses, eu falei, eu vou descansar 2 e no terceiro eu volto a buscar. Meu currículo é muito bom, então eu não vou ficar desamparada, eu vou conseguir retomar. Só que isso é história para um outro vídeo, porque a gente está prestes a fazer 2 anos de empresa, sim, a minha empresa, meus produtos, e aí eu vou criar um vídeo falando só sobre isso, como que ela foi criada e como que Deus me revelou cada produto e como que é maravilhoso a mão de Deus quando a gente entrega para Ele em primeiro lugar. Então, já teve várias vezes também, pós eu ter saído da casa dos meus pais, onde eu vim morar sozinha, onde eu não tinha recurso, eu não tinha de onde tirar para suprir a minha necessidade, e eu simplesmente orar e entregar nas mãos dele, e de forma, sim, sobrenatural, as coisas começarem a acontecer, vendas começar a aparecer, sem eu ter feito nenhum tipo de divulgação nem nada, e sim aquela quantia aparecer ali. Então eu acredito muito na provisão do Senhor. Só que isso só acontece quando você entrega literalmente para Ele, nas mãos dele, e pede sim ajuda para Ele te ajudar, sabe? Então, sempre faça isso. Em tudo que você for fazer, principalmente na vida financeira, apresente as suas necessidades ao Senhor Jesus, porque Ele já conhece, mas Ele precisa ver você pedindo. A gente tem que ter a nossa parte da questão da humilhação para que Ele sim haja por misericórdia por nós e dessa forma o nome dele é glorificado. Afinal, tudo é por Ele e para Ele. Então, faz total sentido quando você coloca isso ali numa linha cronológica
racional, porque é inexplicável tudo isso. Se essa carta, se esse vídeo falou ao seu coração, eu te convido você a comentar aqui nesse vídeo. Eu escolho confiar no Deus da provisão, porque é isso que Ele é na nossa vida. Ele é o nosso provedor. Ele que abençoa, Ele que abre as portas, é Ele quem fecha as portas, e muitas das vezes quando Ele fecha alguma porta, não é sinônimo de maldade, é sinônimo de libertação. Então eu quero que você entenda nesse vídeo que esse vídeo eu abri pauta para vários outros do mesmo assunto, mas a mensagem principal aqui é que se você é casal, se você tem um parceiro, uma parceira, uma companheira do seu lado, um companheiro, você precisa entender qual que é a real estrutura financeira de um casamento para que haja prosperidade para vocês dois, ok? E eu espero muito também poder em breve aqui trazer algum vídeo falando para vocês como que foi que eu saí de toda essa frustração financeira, emocional, que anda junto, emocional com o financeiro, sim. E contar também a história da minha empresa, como que a Na Company nasceu, como que Deus abençoou e abençoa esse projeto até o dia de hoje. E é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.